que é o lugar pra se encontrar, onde as palavras vão te impactar, verdades que não dá pra esconder. No som da voz você vai entender. Ponto de encontro, a verdade tá aqui. Cada história vai te sacudir. No podcast o real vai surgir. Ponto de encontro é onde você vai ouvir. Olá, hoje a gente tem um material bem interessante para conversar, um texto chamado Vida, Morte e Eternidade, uma reflexão profunda. A ideia é mergulhar um pouco nessas grandes questões que ele traz, né, sobre a nossa existência. O texto convida a gente a pensar sobre como a vida é frágil, né, sobre o mistério da morte e essa ideia de eternidade. Então, o nosso objetivo aqui é tentar extrair o principal dessa reflexão. Vamos lá. Exato. Vamos analisar como é que o texto aborda esses temas que são universais, né? Focando bem nos argumentos, na perspectiva que ele apresenta pra gente. Bom, o ponto de partida do texto é uma coisa que acho que todo mundo sente, mas talvez evite pensar muito, que é a fragilidade da vida. Ele usa aquela imagem do sopro, né? Algo muito rápido, passageiro, Uhum. e faz uma observação que eu achei curiosa. A gente age como se fosse eterno, né? Meio que sem nos dar conta, como diz o texto, que tudo pode mudar num instante. Isso já joga a pergunta: o que a gente faz com esse tempo que a gente tem? É. E o interessante é como ele usa essa fragilidade. Não é só constatar, sabe? Funciona como um gatilho mesmo. Ao dizer que a gente vive sem nos dar conta, o texto já vai preparando o terreno para a gente questionar se o que a gente valoriza no dia a dia, se isso se sustenta diante da finitude. É quase um chamado à realidade logo de cara. Sim, um choque, né? E logo depois o texto vai direto para a morte. Descreve como a única certeza, né? Igual para todo mundo, inevitável, mas ao mesmo tempo um mistério. E aí a coisa fica mais direta. Fica mais aguda, né? Exato. O texto pergunta, tipo, para que viver acumulando coisas que a gente não vai levar? Ele sugere que a morte, na verdade, confronta a gente não com o que a gente teve, mas com o vazio daquilo que a gente deixou de viver, sabe? De sentir, de amar. A pergunta que fica ecoando é: o que realmente vale a pena? Pois é. E essa abordagem da morte como um espelho para a vida, isso é central no argumento do texto. A morte não é apresentada só como fim, mas como um catalisador para esse questionamento existencial. Um catalisador, boa palavra. É, ela força a gente a reavaliar as prioridades, o sentido que a gente dá para a nossa passagem por aqui. O foco vai muito pro potencial arrependimento, né? Aquilo que não foi feito. Isso intensifica a urgência de achar um significado agora, segundo a lógica do texto. E essa urgência toda, então, abre a porta para a grande questão, como o texto chama. E se tiver algo mais? Algo além, um propósito maior? Uhum. O texto fala da eternidade não como uma fantasia, mas como um chamado mesmo para buscar um sentido que vá além do material, do palpável. Ele menciona especificamente a busca por aquele que oferece vida eterna, né? Uma referência a Jesus como sendo a resposta para essa busca por uma vida que não termina aqui. E se a gente conecta isso com o que veio antes, a eternidade aparece no texto como a solução para o dilema que ele apresentou. A fragilidade da vida, a aparente falta de sentido diante da morte. Sim. É oferecida como uma fonte de esperança de propósito final, assim. A conexão-chave que o texto faz é que as nossas escolhas de hoje, do presente, deveriam ser vistas pensando nesse destino eterno. O agora ganha um peso diferente por causa do depois, entende? Entendo. E para fechar essa ideia toda, o texto usa uma metáfora visualmente bem forte, que eu achei interessante. A da vida como uma ponte suspensa sobre um abismo. Ah, sim, a ponte. Nós somos o viajante, né? E a ponte tem cordas finas, que seriam a nossa fragilidade, tem sombras, que são as dúvidas, os medos, mas também tem luzes, que seriam as promessas dessa eternidade. E o ponto principal, o fim da ponte não seria o fim de tudo, mas um novo começo. Exato. Essa metáfora, ela quase que resume a jornada inteira que o texto está descrevendo. O ponto-chave ali, segundo o texto, não é só atravessar, mas como a gente escolhe caminhar nessa ponte, né? O que a gente descobre no caminho,
as decisões que toma. O percurso. E isso, percurso. Tudo isso ganha um outro significado se o destino for essa eternidade que ele propõe. Transforma o que parecia ser o fim em um recomeço. É uma ferramenta poderosa que o texto usa para tentar reorientar a perspectiva de quem está lendo. Então, tentando resumir a mensagem principal desse material. Parece ser um chamado bem forte, né? Para a gente refletir sobre como a consciência de que a vida é finita, quando a gente coloca isso lado a lado com a possibilidade de uma vida eterna, como isso pode ou talvez devesse mudar nossas prioridades, nossos valores, o jeito como a gente vive o dia a dia. Exatamente. E partindo dessa lógica interna do texto, né, uma reflexão final que talvez fique é: se essa perspectiva de eternidade como ele sugere fosse realmente levada a sério, totalmente internalizada, qual seria aquela única ação ou escolha do dia a dia que mudaria de forma mais radical na vida de alguém? Fica aí uma